Então, a palavra é essa, é de dentro para fora. Não adianta você querer resolver o problema do lado de fora e guardar o problema que está dentro de você. Amém? Abre a tua Bíblia, por favor, no livro do Josué, livro de Josué, no capítulo 6 de Josué, a gente já conhece aqui, a gente já sabe tudo isso aqui. Capítulo 6, que fala sobre sobre a destruição das muralhas de Jericó. Capítulo 6, versículo 20, diz assim: Assim o povo gritou quando os sacerdotes sopraram as trombetas. E sucedeu que quando o povo ouviu o som da trombeta, o povo gritou com um brado, o muro caiu completamente, de forma que o povo subiu para a cidade, cada homem direto à sua frente, e tomaram a cidade. Amém? Esse versículo aqui, versículo que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu muita ministração sobre as muralhas de Jericó, muita ministração sobre essa passagem bíblica aí, né? Interessante. Tão animadora, né, pra gente, né? Palavra de incentivo, palavra de esperança pra gente, a queda das muralhas de Jericó. Só que para Josué chegar no cumprimento disso aqui, para Josué ser esse personagem aqui, exercer esse papel aqui, como líder de Israel e comandando o exército para essa grande manifestação da parte de Deus, Josué ele passou um perrengue grande, viu? O Josué, ele não teve um ministério fácil. O ministério de Josué ele foi um ministério muito complicado. O ministério de Josué ele foi um ministério muito difícil, foi um ministério muito desafiador para Josué. Por quê? Porque o Josué ele não estava recebendo esse ministério, esse chamado de Deus, essa honra, né? De dar continuidade a esse propósito de Deus, ele não estava recebendo das mãos de uma pessoa qualquer, né? O antecessor dele, nós sabemos que era Moisés. Moisés foi um grande líder. Moisés era praticamente um deus para o povo de Israel, né? Moisés era um semideus, porque assim, era tão semideus que quando Moisés passou 40 dias no monte, o povo ficou tão doido, tão desesperado porque não viu mais Moisés, que precisou construir um bezerro de ouro. Então, para Josué, esse chamado ele foi muito desafiador. Esse ministério de Josué foi um ministério muito difícil, muito difícil. Suceder a Moisés foi um grande desafio para o Josué. Só que essa escolha de Deus aí, gente, ela não aconteceu no dia de repente. A escolha de Deus sobre Josué não foi de uma hora para outra, não foi porque Moisés morreu, né, mediante aquela morte de Moisés, que Deus foi lá e colocou Josué, não. O Josué ele já havia sido escolhido por Deus. Ele já havia sido separado por Deus. Ele nem sabia disso. Ele já havia sido escolhido muito antes dele nascer, né? A palavra nos ensina que nós fomos eleitos muito antes da fundação do mundo. Então eu digo para você que você foi escolhido por Deus, Deus já viu você, Deus já formou você no coração dele muito antes de você nascer, muito antes. Né? A Bíblia, ela nos mostra que o Josué ele foi a todo tempo preparado por Deus para exercer esse ministério. Né? A todo tempo que Josué esteve com Moisés, ele aproveitou. Né? Ele não perdia uma oportunidade de estar ao lado de Moisés. Uma oportunidade ele não perdia. Em meio a toda a luta, em meio a todos os desertos que o povo hebreu atravessou, em meio a toda aquela caminhada, o Josué sempre estava ali. Sempre estava ali de olho em Moisés, grudado em Moisés, sendo treinado para o ministério, né? Ele era como se fosse um auxiliar do Moisés, ele era como se fosse um secretário, vou colocar aqui a mão direita do Moisés, né? Ele era a única pessoa, para você entender, ele foi a única pessoa que foi autorizada a subir com Moisés o monte, né? Ele subiu até determinado ponto, foi ele que subiu com Moisés o monte, quando Moisés recebeu as tábuas da lei, né, o Monte Sinai, quando a lei foi entregue lá em Êxodo 24. Então, o Josué era esse tipo de homem, ele não perdia oportunidades, querido. Porque você não pode perder oportunidades de aprender.
O Josué ele não perdia a oportunidade de conhecer mais de Deus. Todas as vezes que o Moisés ia para a tenda da congregação para falar sobre o Senhor, para ministrar, o Josué estava ali grudado, escutando, bebendo. Então, havia um interesse pessoal de Josué. Havia um interesse pessoal de Josué, porque eu digo para você que não adianta somente você ser chamado por Deus, você ser escolhido por Deus, você ter um ministério que Deus te deu. Não adianta ter uma palavra sobre a sua vida, um destino profético sobre você, determinado por Deus, se você não quiser esse destino. Porque quando Deus chama você, quando Ele escolhe você, você tem que tomar posse. Você tem que querer, você tem que se esforçar. Mas Deus, ele não vai forçar você a isso, né? Essa escolha aí vai ser sempre sua. Essa escolha de tomar posse, de aceitar e de querer o chamado, ela vai ser sempre nossa, querido. Deus não vai interferir. E eu digo mais até, Deus, ele vai respeitar a sua decisão. Pode ter certeza disso. Porque se Deus não fosse um Deus democrático, eu vou colocar aqui, um Deus, sabe, um Deus de amor como ele é, um Deus que olha para você com respeito, que ele olha para a gente com respeito. Se não fosse isso, ele não lhe deixaria conosco livre-arbítrio. Ele tiraria esse poder que nós temos de escolha. Então, Deus, quando você resolver não querer isso que Deus entregou na sua mão, se você resolver abrir mão do seu chamado, se você não tomar posse, não tiver interesse, Deus vai respeitar, né? Deus não vai obrigar, Deus levanta outra pessoa, porque Deus também não vai ficar parado por conta da sua negação. O reino, a obra, o propósito, ele tem que acontecer com você ou sem você, querido. Deixa eu dizer aqui. O propósito divino, ele vai acontecer com você ou sem você. Simples assim, né? Então, o Josué, ele quis isso. O Josué, ele tinha interesse nisso. E foi esse posicionamento de Josué que consolidou ele como o sucessor de Moisés. Foi esse posicionamento, né, que bateu o martelo. Foi quando Deus viu a vontade, o desejo dele de servir. Que Deus foi lá e bateu o martelo. E essa sucessão aí, ela foi confirmada no momento em que Moisés, lá em Números no capítulo 27, se você abrir lá, você vai ver. Tem um momento ali que Moisés, ele impõe as mãos sobre Josué, impõe as mãos e compartilha com Josué o espírito de sabedoria. Então, assim, o Moisés, ele já sabia. O Moisés já sabia que Josué iria sucedê-lo, gente. Escuta o que Deus está falando aqui. Só que a gente precisa entender uma coisa muito importante. A conquista da terra prometida, ela não aconteceu de qualquer forma. A conquista da terra prometida, ela foi planejada, ela foi cuidadosamente planejada e arquitetada por Deus. Primeiro, Deus vai lá e levanta o Moisés como libertador do povo dele, né? Como líder tribal do povo. Moisés guia aquele povo até a fronteira de Canaã. Moisés guia os hebreus até determinado ponto. Mas quando chega diante, na fronteira de Canaã, o Moisés, ele sai de cena. O Moisés, ele sai de cena e Deus levanta Josué, que era um líder militar. Deixa eu abrir aqui uma coisa para você. Por que Deus tira Moisés de cena e levanta Josué? Queridos, para entrar na terra, adentrar a terra prometida, não é o problema, né? Você já tem a terra já é sua, Deus já prometeu, a promessa ela já foi sacramentada, a terra prometida já era dos hebreus, desde o momento em que Deus fez um pacto com Abraão, a terra já estava decretada no reino de Deus como propriedade de Israel. Certo? Mas acontecia que a terra ela precisava ser conquistada. Não era somente entrar na terra, era entrar na terra e tomar posse da terra, né? Só que para conquistar a terra, batalhas elas vão acontecer, querido. Para você conquistar a promessa, para você conquistar aquilo que Deus prometeu, para você conquistar a palavra que foi lançada sobre a sua vida por Deus,
Não pela sua vontade, não pelo seu olhar carnal, não pelo seu desejo de homem, não. A palavra que Deus lançou sobre a sua vida, a promessa, eu estou erguendo a Bíblia aqui, que foi lançada sobre a sua vida, ela tem que acontecer. Só que você precisa tomar posse. E no meio do caminho, na caminhada rumo a essa terra, rumo a essa promessa, muita coisa vai acontecer. Muitas guerras você vai ter que travar, muitos gigantes irão se levantar, muitas muralhas vão se erguer à sua frente. E por isso Deus não precisava mais de um líder tribal. Entende o que Deus está falando? Já não era mais um líder tribal a necessidade do propósito. A necessidade do propósito naquele momento era de um líder militar. Eu digo para você que vai chegar um momento da sua caminhada em que você vai ter que se levantar, não mais como um líder tribal. Não mais como um servo de banco, eu vou colocar isso aqui. Não mais como aquele que está chorando e gemendo no joelho. Vai chegar um momento que você vai ter que se armar e se levantar como um guerreiro na caminhada. Vai chegar um momento que vai ser decisivo. Ou você se levanta com armas em punho, as armas que Deus vai colocar na tua mão, as armas espirituais, a direção, o discernimento, a sabedoria de Deus. Ou você se levanta dessa forma, ou você não vai conseguir atravessar o mar, você não vai conseguir. Você pode até pisar na terra, querido. Você pode até atravessar o Jordão e pisar na terra. Mas eu digo que se você não estiver preparado militarmente, você não vai sobreviver nessa terra, nessa promessa. Você não vai manter a promessa e você não vai conseguir ficar nela. Você vai ser derrotado. Depois de nadar, você vai acabar morrendo na praia. Pode ter certeza disso, pode ter certeza. Quando Deus nos dá uma promessa, ela já é real. Quando a palavra é lançada sobre a nossa vida, ela é real, ela se torna real. O Moisés, ele cumpriu o chamado até determinado ponto. O Moisés, ele foi útil ao propósito divino até determinado ponto. Mas depois, não. Foi Josué que deu continuidade. Falando desse jeito aqui, da forma que eu tô falando aqui, você pode até pensar que Deus, né? Como é que Deus faz isso, né? Moisés trabalhou tanto para ele, né? Moisés trabalhou tanto, mas na hora de desfrutar da promessa, Deus barrou Moisés, né? Por que Deus não fez isso com Moisés? Por que Deus descartou Moisés? Eu digo para você, querido, que Deus não descartou Moisés. Deus não é homem para descartar ninguém. Quem descarta pessoas, quem usa pessoas, quem abusa de pessoas e depois descarta, abandona no meio do caminho, cospe, joga fora, somos nós. É o homem, é a carne, mas Deus, ele não é carne, querido, ele não é homem. Deus, ele é espírito. Deus, ele é espírito. E eu digo para você que ele se move pelo propósito, pelo reino. Então, o propósito, é isso que a gente tem que entender. O propósito, ele é muito maior do que qualquer questão terrena que você tenha, do que qualquer questão temporal que você tenha, querido, ele é muito maior. Havia uma promessa, havia uma palavra que foi lançada por Deus sobre a vida de Abraão lá atrás, e essa palavra, ela precisava se cumprir, ela precisava acontecer. Porque quando a palavra profética, eu vou tornar a repetir, porque Deus está insistindo, o Espírito está insistindo para repetir isso para você, porque eu sei que tem muita gente do outro lado aí que já está duvidando do que Deus falou. Que a luta tem sido tão grande, tão tremenda, tão terrível. As muralhas têm sido tão altas, tão difíceis de derrubar, que você já está duvidando da promessa. E Deus está dizendo que quando Ele lança uma palavra sobre a nossa vida, ela acontece. Ainda que para isso nações precisem ser destruídas. E existe, querido, todo um posicionamento para que você consiga alcançar a promessa. Existe todo um posicionamento militar, um posicionamento específico para isso acontecer. Não é de qualquer jeito. O Josué, ele estava debaixo da direção de Deus e ele tinha uma política militar. O Josué, ele tinha uma combinação, a política militar dele era uma combinação de surpresa
e velocidade. Ele tinha uma estratégia de pegar o adversário dele, de pegar os inimigos dele num campo aberto e destruir com as tropas inimigas. Até porque ele não tinha um exército treinado em operações de cerco, né, gente? O exército de Israel era um exército de ex-escravos de Faraó. O exército, presta atenção, o exército que Josué liderava era um exército formado de ex-escravos. Era um povo que não tinha nenhuma intimidade com guerra. Era um povo que não tinha nenhum treinamento militar. Então, aquele povo ali, ele só podia vencer uma guerra se ele fosse totalmente direcionado, guiado, instruído por Deus. Você está entendendo o que Deus está falando, querido? Você está entendendo o que Deus está falando com você? As guerras santas, elas não podem ser conduzidas de maneira humana. As guerras santas, as guerras espirituais, elas não podem ser conduzidas de acordo com o nosso entendimento de homem, de acordo com as nossas posses, de acordo com o nosso título, de acordo com a posição que a gente está hoje, de acordo com o tamanho do nosso poder bélico. Eu estou falando de um poder físico, de um poder material. Não, elas não podem, não são vencidas desse jeito, não. Esse relato todo aqui que eu estou fazendo sobre Josué, eu trouxe todo esse relato, eu precisei trazer, porque esse livro de Josué aqui, a gente tem que entender, porque a gente pega essa passagem aqui das muralhas, a gente prega muito, é muito pregado, é muito usado em festividades, né, gente? Em campanhas, em propósitos dentro das igrejas e tal. Mas esse livro de Josué aqui, pastor Bispo Júnior da Ponteira, Deus abençoe, querido. Esse livro de Josué aqui, ele é um livro muito valioso. Às vezes a gente se apega somente num versículo, mas o livro de Josué é um livro que tem ensinamentos importantíssimos pra gente, ensinamentos valiosíssimos pra gente, acerca daquilo que nós estamos precisando hoje. Porque o que a igreja está precisando hoje é de um posicionamento militar, um posicionamento de guerra, um posicionamento gerado da sabedoria, do discernimento e da direção de Deus, querido. Nós estamos precisando de posicionamentos corretos para vencermos as guerras, para derrubarmos as muralhas que estão por aí, as muralhas que insistem em se levantar, em se erguer diante da nossa caminhada. Então esse livro de Josué aqui, ele é um livro muito importante para o cristão. Por quê? Porque nós todos, cristãos, servos do Senhor, nós todos somos guerreiros do Senhor, assim como Josué. Todo mundo aqui é guerreiro de Deus, assim como Josué. Todos nós temos um chamado, todos nós temos uma missão, todos nós temos um propósito divino para cumprir aqui na terra. Todos nós, você pode... Não olhe para você como se você fosse o menorzinho da casa. Porque Davi também era o menor da casa. Mas Davi, ele tinha um grande propósito de Deus. Então, por favor, não se olhe, não se menospreze. Não ache que porque você não está à frente de um altar, não está à frente de um ministério, não está com o microfone na mão, você não tem um propósito, não existe um propósito dentro da sua vida. Existe, querido. Talvez o propósito que Deus tenha com você seja muito maior do que o propósito que ele tem comigo, do que o propósito que ele tem com o Dene, do que o propósito que ele tem com qualquer um dos pastores que estão me escutando aqui agora. Por quê? Porque Deus, ele trabalha de uma forma que a gente jamais vai entender, as formas que Deus tem para trabalhar. Todo mundo tem um propósito, e no decorrer do caminho, até nós alcançarmos o nosso propósito, até nós chegarmos a Canaã, nesse caminho aí, muitas batalhas elas serão travadas, muitas muralhas elas irão aparecer na nossa frente, muitas portas de bronze irão se materializar na nossa frente. Só que nem todas essas muralhas, nem todas essas portas, elas serão visíveis aos nossos olhos humanos. Muitas dessas muralhas, né, elas estão abrigadas dentro de nós. Foi aquilo que eu comecei falando aqui. Elas estão abrigadas no nosso interior, na nossa alma. E se elas não forem destruídas, elas vão criar um problema muito grande para nós. Elas vão trazer para nossa alma um problema muito grande. Por quê, missionário? Porque a palavra nos diz, o nosso Deus nos ensina, que de tudo que nós temos que guardar o nosso coração.
Por quê? Porque é do nosso coração que provém as veredas da vida. Deus está falando de quê? Deus está falando de mente, Deus está falando de sentimento. É na alma que são gerados os sentimentos, que são geradas as nossas emoções. Então é onde o inimigo mais ataca você, são os seus sentimentos, né? As maiores pedras, elas não estão do lado de fora. Elas estão do lado de dentro. Por isso a chamada do programa. A transformação, ela tem que acontecer primeiro dentro de você. Não adianta você se fantasiar, desculpa aqui a palavra que eu estou usando, mas é isso mesmo. Porque se você se veste de crente, se você até tem trejeitos de crente, mas por dentro você continua carnal, meu filho, você não é crente, você está fantasiado de crente. Então não adianta você vestir uma saia comprida, deixar o cabelo bater no pé, né? Não adianta você fazer uma popinha no cabelo, não adianta. Não adianta tirar brinco, tirar batom, não adianta nada disso, não adianta nenhuma religiosidade que você adotar, nada disso vai adiantar. Se por dentro você não estiver limpo, não estiver transformado, não estiver com a sua alma, sabe, curada, sarada, se você não tiver destruído as muralhas que estão dentro de você. Existem muralhas que estão dentro de nós que precisam urgentemente serem destruídas. Existem muralhas dentro de nós que precisam urgentemente serem dizimadas, sabe? Mas essas muralhas aí, só Deus pode desconstruir. Essas muralhas aí que são fortes, são difíceis, só Deus pode destruir. As muralhas de Jericó eram esse tipo de muralha. As muralhas de Jericó não eram muralhas qualquer, eram muralhas duplas. Estudos dizem que eram duas muralhas. Havia a muralha externa e a muralha interna. Quando elas caíram, segundo a arqueologia, segundo os arqueólogos, né, os estudiosos, segundo eles, a muralha externa, ela desabou e caiu na colina. Ela desabou, ela desceu colina abaixo. Mas a muralha interna, que era a muralha interior, que era a muralha mais forte, a muralha mais difícil, essa não. Essa ela ruiu, ela desabou dentro, no espaço que havia entre as duas edificações. Alguns céticos, né, alguns estudiosos, porque o teólogo, ele não é necessariamente um cristão. Deixa eu dizer aqui para você. O teólogo, ele é um estudioso da Bíblia, ele é um estudioso da palavra. Então, tem muito teólogo aí que é cético. Ele é neutro. Então, ele tem que descobrir, ele é investigador. O teólogo, ele é um investigador. Então, tem muitos teólogos céticos aí que dizem que o que aconteceu ali foi um terremoto. O que aconteceu ali foi um terremoto. Outros dizem que não, que foi um fenômeno, que foi um incidente, que foi por conta do barulho, né, da ressonância que foi produzida pelo som das trombetas, pelos gritos de Israel, né, que deve ter incomodado muita gente, porque quando o crente se levanta como guerreiro, querido, quando você se levanta como guerreiro que Deus chamou você para ser, você começa a incomodar. Eu acredito que o povo de Deus estava ali, ó, incomodando Jericó. Os guardas de Jericó estavam olhando aquele povo e diziam, que povo chato, que povo enjoado, que povo louco, né? Porque nós somos vistos como loucos por muita gente, né? Então, cada um tem uma ideia do que foi aquilo ali, cada teólogo tem a sua opinião própria, né, o seu estudo particular, mas nós que servimos a esse Deus, que conhecemos a esse Deus, que sabemos o poder do nosso Deus, nós cremos que aquele ato, aquela queda ali daquelas muralhas, da maneira como aconteceu, só poderia ser a mão de Deus. Não tem outra resposta para isso não, querido. Ali foi a mão de Deus que interveio, né? Foi a mão de Deus que chegou e fez o sobrenatural. Só que para isso acontecer, querido, para Deus você ver a glória de Deus, para você ver Deus se manifestar de uma maneira tão sobrenatural, para você ver Deus destruir essas muralhas que estão destruindo você por dentro, essas muralhas que estão destruindo você por fora. Para você ver Deus fazer isso, você vai ter que, né, adotar alguns posicionamentos. Porque nenhum milagre, nenhuma glória de Deus ela vai acontecer fora de posicionamentos corretos. Se não houverem posicionamentos corretos, dificilmente você vai ver Deus fazer algo realmente milagroso na sua vida. Realmente sobrenatural na sua vida, querido. O Josué,
jamais teria conseguido, Deni, derrubar aquelas muralhas ali sem a intervenção de Deus. Jamais ele teria conseguido derrubar aquelas muralhas ali sem a orientação do Senhor, sem a orientação divina, sabe? Quando as guerras, né, as guerras espirituais, elas não são vencidas. Quando elas vêm sobre nós, elas não são vencidas através da nossa força. Elas não são vencidas através do nosso discernimento humano, né? O nosso discernimento, ele tem que ser um discernimento divino. E nosso entendimento, ele tem que ser um entendimento divino. Nós só vencemos guerras espirituais, nós só vencemos as grandes batalhas debaixo da direção do Senhor. Eu torno a dizer, debaixo da sabedoria, debaixo do discernimento divino. O Josué, ele entendia disso perfeitamente. Ele sabia que antes de efetuar qualquer movimento, antes dele fazer qualquer coisa, Deus já tinha dito, não se desvirem para a esquerda nem para a direita, guarde os meus estatutos, guarde as minhas leis, não se aparte deles, deixe eles junto de você o tempo todo. O que é que Deus está dizendo? Não faça nada sem o meu comando. O Josué, ele já sabia, ele precisava, antes de fazer qualquer coisa, pisar no lugar santíssimo. Antes de fazer qualquer coisa, ele precisava ter um particular com Deus, querido. Esse movimento aí, esse preparo espiritual, ele é extremamente necessário. Ele é essencial para nós vencermos as guerras, sabe? Para nós tomarmos posse da terra, nós iremos precisar estar revestidos espiritualmente. Precisaremos estar preparados para chegar em Canaã. Porque eu digo para você que chegar em Canaã, eu já vi muita gente chegar em Canaã. Eu já vi muita gente alcançar promessas que Deus fez, mas eu também já vi muita gente perder a promessa. Eu também já vi muita gente não conseguir manter na terra da promessa, sabia? Sabe por quê? Porque não houve uma preparação. Não estava firmado como deveria. Não estava limpo, transformado como deveria. Sabe? Acelerou, às vezes pulou etapas, pulou processos. É por isso que às vezes a caminhada ela demora tanto. A terra demora tanto de apontar, a terra demora tanto de aparecer. Porque Deus ainda está tratando você, está limpando você, está preparando você. Ah, meu Deus do céu. Chegar a Canaã não é problema, não. O problema é você se manter em Canaã, é você permanecer em Canaã. Se você não estiver preparado espiritualmente, meu filho, eu digo pra você que você não vai conseguir, não. Por quê? Porque a terra da promessa não significa que você não vai ter problemas, né? A terra da promessa não significa que você vai ficar isento dos problemas, muito pelo contrário. Na terra da promessa, os problemas eles tendem a aumentar. Na terra da promessa, você vai encontrar gigantes, você vai encontrar problemas sérios. O Josué, ele seguiu o caminho dele, atravessou o Jordão, adentrou na terra, mas ele tinha que conquistar a terra. Então, ele seguiu. Ele foi lá, ó, conquistando uma série de cidades fortificadas. Uma série de cidades, foram um total de 31 cidades. A cidade fortificada é aquela cidade cercada de muralhas, muralhas reforçadas, como Jericó. Então, Jericó foi só a primeira das 31 cidades, querido. Porque na nossa caminhada é assim. É você derrubando uma muralha e outra vai se levantando. É você derrubando um gigante e outro se levantando. É você derrubando uma nação inimiga e outra nação inimiga aparece na sua frente. É assim a caminhada do cristão. Derrubar muralhas não é coisa fácil. É por isso que você, nessa hora, nesse momento, você não pode mais ficar somente chorando, somente orando, somente jejuando. Não! Você vai ter que se levantar, você vai ter que tomar posse das armas, você vai ter que se levantar como guerreiro e ir. É isso que Deus está falando aqui, gente. É isso que Deus está falando aqui. E você precisa se preparar, não só espiritualmente, como fisicamente, como psicologicamente, como emocionalmente. E esse preparo aí, essas curas, essas libertações, essas transformações, elas só acontecem debaixo do poder transformador de Deus. Ela não acontece de outro jeito, não. Só Deus faz isso, sabe? Teve um momento aqui nessa caminhada de Josué, um pouquinho antes dele derrubar as muralhas de Jericó, lá no capítulo 5, no final do capítulo 5, você vai ver que Josué ele tem um encontro com um homem, com um príncipe do exército do Senhor, né? Deus envia um servo dele, um anjo dele, para orientar e para instruir o Josué, né? Para dizer a Josué tudo que ele tinha que fazer, né? Tudo que ele tinha que fazer. Deus vai lá e envia esse anjo
para falar com Josué, para instruir ele. Deus sempre vai enviar. Deus sempre vai enviar ajuda para você, Deus sempre vai enviar socorro, Deus sempre vai enviar alguém, né, para te dar uma palavra, Deus sempre vai fazer. Só que, mesmo Deus te ajudando, mesmo Deus te enviando tudo, te dando direção, te dando estratégia, o que é para você fazer, você vai ter que fazer. Porque Deus te ajudar não vai isentar você das suas responsabilidades, querido. Aquilo que é para você fazer, você vai ter que fazer. Sabe por quê, querido? Porque a gente tem um mau costume, as pessoas, e eu sempre digo isso aqui. Quem acompanha o Caminhando Sabedorias já me viu falar isso aqui várias vezes, eu vou repetir novamente. Nós temos o mau costume de confundir bênção com promessa. Eu digo pra você, bênção é uma coisa e promessa é outra. As bênçãos, elas fazem parte da paternidade, do amor de Deus. Elas fazem parte da misericórdia divina. As bênçãos, elas caem do céu, sim. Elas vêm como alimento, elas vêm como providência. Elas vêm como pra matar a sua sede, né? Pra alimentar você. As bênçãos... É isso aí, né? Ela vem da origem, elas nascem na natureza de Deus, que ele não vai negar. Então qualquer pessoa pode ser abençoada. Mas a promessa não, a promessa ela não cai do céu não, minha filha. A promessa ela precisa ser conquistada. A terra que Deus já te deu, ela precisa ser conquistada. Precisa ser conquistada porque Deus já te deu. O sim de Deus já foi decretado. Mas o amém, isso é responsabilidade minha, é responsabilidade sua. Nós temos que nos esforçar. Assim como Josué teve que se esforçar. Quando Deus levanta Josué no primeiro capítulo, a primeira coisa que Deus faz é assim: Josué, esforça-te. Josué, cuidado com as suas emoções, não desanime. O que é que Deus estava dizendo? Se prepare, Josué, fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, porque você não pode se apartar da minha lei. É isso que Deus está dizendo para mim e para você, querido. É isso que Deus está dizendo. A gente precisa ficar agarrada, sabe? Agarrado na palavra profética. Porque é a promessa que vai trazer a fé. É a promessa que vai, sabe, fazer com que a nossa fé ela fique ali firme. Sabe, isso é a palavra que nos alimenta, querido. É a palavra. O amém, ele precisa ser conquistado. E ele só é conquistado debaixo de obediência, debaixo de renúncia, debaixo de muita fé. Sabe por quê? Porque às vezes, diante do problema que você está vivendo, Deus vai te dar um comando que você não vai entender. Deus vai mandar você fazer algo que pra você é doideira, é coisa do inimigo, foi o inimigo que fez, é o inimigo que tá mandando. Não. Porque a gente não pode duvidar, porque nosso Deus, nós conhecemos um Deus que diz que muda tudo, que confunde os sábios, que confunde a medicina. Um Deus que trabalha fora da lógica humana. Um Deus que então haverão momentos em que nós iremos entrar em batalhas, né? E nós precisaremos ter nossa fé lúcida. Pra quê? Pra gente encarar o que Deus tá mandando a gente fazer, né? Porque a gente não vai poder desprezar as estratégias, os padrões, a gente vai ter que respeitar os padrões e as regras de Deus. O Josué, ele teve que circuncidar todo aquele povo. Sabia? Aquele povo que era nova geração, a outra não entrou. Então ele teve que circuncidar todos os homens. Para quê? Para que eles estivessem puros, para que eles estivessem revestidos de poder, para que eles estivessem protegidos, para que tudo corresse da forma que Deus planejou. Era um revestimento espiritual, querido. O revestimento espiritual, ele faz toda a diferença. O revestimento espiritual é que vai fazer você obedecer e vencer. Não se iluda. Sempre foi, sempre vai ser assim. Você quer ver uma coisa? São 3:53, já vou acabar. Quando Josué estava com o povo, depois que ele saiu do deserto de Sitim, era o último deserto, ele parou diante do Jordão. A terra prometida estava do outro lado. Mas entre o povo e a promessa tinha uma muralha. Uma muralha grande chamada Jordão. O que é que Josué fez? Ele mandou o povo se santificar. Se santifica, todo mundo faz jejum, porque eu sei que Deus vai se manifestar de forma gloriosa. Então vamos se preparar espiritualmente. Depois ele pegou todas as instruções que Deus deu a ele e começou a aplicar, a passar para o povo. O que aconteceu? O povo, né, começou a adotar todos os posicionamentos que Deus mandou. E Deus tinha escolhido, gente, a pior hora. Um tempo de chuva abundante, um tempo em que o rio estava com as águas altas. Era um tempo terrível, um tempo improvável. Mas também era um tempo de colheita.
Deixa eu dizer aqui pra você, esse tempo improvável aí geralmente vai ser o teu tempo de colheita, esse tempo difícil geralmente vai ser o tempo que Deus vai fazer o sobrenatural na tua vida. O que o povo fez? O povo foi lá, seguiu tudo direitinho, se santificou, a arca foi na frente, eles seguiram a arca, a distância segura, porque o temor não pode se apartar de você, você tem que continuar temendo a Deus. Eles seguiram a uma distância segura, né? Cataram as pedrinhas, armaram, atravessaram a pé enxuto. Deus foi lá, abriu o rio, segurou as águas que foram amontoadas, né? Porque a água que escorreu dos vasos, que derreteu, ele segurou com as mãos. Deus fez tudo certinho. Eles atravessaram, ergueram o monumento para glorificar o nome do Senhor. E tudo deu certo, tudo se cumpriu. Mas eu digo pra você, eles seguiram padrões, eles seguiram estratégias, eles não mudaram, eles não quebraram o que Deus estava dizendo, eles obedeceram. Então continue esperando, continue correndo, continue fazendo, mas continue obedecendo. Enquanto você espera, você fica grudado em Deus, mamando de Deus, sabe? Sugando dele, aprendendo dele, crescendo nele, amadurecendo nele. Para quando você entrar na terra da promessa, você tomar posse da terra e permanecer na terra. Amém? Acabou meu tempo. 3h55. Obrigada. Não posso falar com ninguém. Amanhã nós estaremos de volta. Amanhã tá vindo aí a Bispa Elisa Oliveira. Programa Encontro de Fé. Um abraço. Compartilha esse vídeo. Amém? Abraço.